Bom dia, Eliane, bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. Então, hoje, como neuropsicóloga e docente do curso de neuropsicologia do Cefei, eu queria conversar com você sobre um assunto muito importante para o momento que a gente está vivendo, que é como manter a nossa saúde mental, né, diante desse surto de coronavírus que a gente está vivendo. A gente sabe, né, estudos nos mostram que as epidemias, em algum grau, elas sempre vão gerar, né, estresse, ansiedade e pode provocar até um pânico generalizado na população, né? Principalmente as situações novas, como é o caso da infecção pela Covid-19, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de informações produzidas, mas ainda falta muito para a ciência percorrer. A gente ainda não sabe tanta coisa sobre o vírus, ainda não tem medicação específica. Então, isso acaba, esse desconhecimento, este novo, acaba gerando muita ansiedade nas pessoas. E isso pode abalar a saúde mental, né? Frente a isso, às vezes a realidade mais assustadora nem é saber lidar com a doença em si, mas às vezes é lidar com o resultado secundário, que é aquele criado no imaginário dos indivíduos, né? Como é que a gente está encarando isso? A linha entre prevenção e pânico, ela é tênue, né? A gente tem que ter cuidado para não cruzá-la, porque um certo estresse, um certo medo, ele é bom, porque o medo nos faz agir, nos coloca em alerta, né? O nosso organismo entra numa situação de luta e fuga que é necessária para a gente mudar de hábitos, inclusive. Agora, se a gente está sempre em alerta ou fuga, a gente está sempre com esses níveis de cortisol lá em cima, isso vai acabar sendo tóxico para o nosso organismo, né? E a gente vai deixar de estar em alerta e vai estar em pânico. E o pânico, ao contrário, ele não faz bem. Ele não faz bem neurobiologicamente para o organismo e ele não faz bem para as nossas atitudes e comportamentos, porque ele paralisa, né? E ele pode, inclusive, nos impedir de tomar as atitudes preventivas que a gente precisa, fazer as mudanças de hábito necessárias no momento. Então, esse medo, essa ansiedade, todos nós estamos sentindo em algum grau, né? Mas as pessoas, elas demonstram de maneiras diferentes. Algumas pessoas conseguem externalizar e falam isso em relação ao medo de contágio, medo da morte, medo de perder o trabalho, medo de não poder prover sua subsistência. E é bom poder falar sobre isso, até para poder ir desmistificando, desconstruindo essas situações, vendo o que é real e o que está sendo um pensamento aumentado de catástrofe. E outras pessoas não vão conseguir falar, né? Não vão conseguir publicizar isso. Algumas, talvez, por a sua constituição cognitiva, não vão conseguir sequer reconhecer que o que elas estão sentindo é essa ansiedade, esse medo. Vão manifestar de outras formas, que pode ser insônia, aumento do apetite, pessimismo, né, pensamentos intrusivos, irritabilidade, até agressividade, né, que eu acho que é o que a gente tem visto muito nas redes sociais, que é essa impaciência, essa dificuldade de lidar com o convívio com os outros, porque a gente está tendo convívio, às vezes a gente não está tendo convívio cara a cara, mas a gente está tendo convívio pelos meios de comunicação e as pessoas têm se mostrado muito agressivas, intolerantes, irritadas, e talvez seja preciso fazer uma autoanálise, que isso pode ser uma expressão do medo, da ansiedade que elas estão sentindo internamente, e elas precisam dar vazão para isso, tratar isso, né? Então eu vou trazer algumas outras dicas de como lidar, tá, com essa situação de incerteza, de ansiedade, que são dicas que não fui eu que inventei, são dicas baseadas no material da OMS, né, sobre saúde mental durante o surto da Covid-19 e também sobre os meus estudos anteriores dentro da neuropsicologia. Então, primeiro a gente tem que considerar que a gente tem que viver o presente, né? E separar aquelas atividades que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode controlar, né?
é muito ruim a gente ficar só se detendo naquilo que a gente não pode controlar. Eu não posso controlar a velocidade, às vezes, de disseminação do vírus, mas eu posso controlar o meu comportamento. Se eu vou diminuir meus contatos sociais, se eu vou praticar a higiene ou não, se eu vou praticar a etiqueta respiratória ou não, né? Eu não posso controlar o que o meu vizinho está fazendo, o que fulano, ciclano está postando, mas eu posso controlar o que eu estou fazendo, o que eu estou postando, por exemplo. Então, isso já é uma primeira dica, né? Viver o presente e também se focar no que pode ser controlado. Outra questão que a OMS bate muito, e eu particularmente concordo, é evitar o bombardeio de informações, né? Porque, claro que é bom a gente saber da situação, mas também ser inundado de notícias a todo momento, notícias muitas vezes que inclusive não são verdadeiras, porque está rolando muita fake news, piora, aumenta a ansiedade, aumenta a preocupação, deixa a pessoa constantemente em alerta. Então a gente tem que cuidar para evitar esse bombardeio de informações e principalmente não se tornar monotemático, ou seja, falar só sobre coronavírus. A gente tem que manter outros assuntos, outros diálogos. Tem muita coisa que mudou na vida da gente, mas a vida da gente não está paralisada. Óbvio que a gente tem outras coisas para se ocupar e para falar e para conversar. Tá? Outra questão para evitar esse bombardeio de informações é se focar em fontes confiáveis. Não caia em fake news, não caia no que está circulando aí no grupo, tá? Se você tem dúvida se a informação é verdadeira, não repasse. Foque-se nos canais de comunicação que os municípios, o Estado, o Ministério da Saúde tem, né? A imprensa séria. E tente consultar uma ou duas vezes por dia essas informações, para você, se você já está vendo que não está te fazendo bem, desliga aí lá um pouco, não abre o que te mando e consulta as informações do cenário oficial uma ou duas vezes por dia, tá? Focar naquilo que eu posso controlar, como eu já tinha dito. Planeja a sua rotina, né? Agora nós vamos ter 15 dias de comércio fechado pela frente, então muitas pessoas vão estar em casa, outras trabalham em serviços que não podem parar. Mas quem está em casa, planeja a sua rotina. Começa pela primeira coisa que é se desafiar a tirar o pijama, né? Não fica de pijama todo dia. Programa o que tu vai fazer no teu dia a dia, né? Investe no teu autocuidado, seja com a higienização, seja com o movimento do corpo, com a alimentação. Procura outras habilidades, coisas que tu sabia fazer e deixou de lado, que tu não tinha tempo antes, como cuidar de plantas, fazer uma hortinha, cozinhar, até ir arrumar aquelas gavetas que não dava tempo antes, né? Então, focar nisso que a gente pode controlar. Outra questão muito importante é quanto às redes sociais, né? Vamos colocar em prática duas habilidades cognitivas muito importantes em qualquer momento da nossa vida, que são a flexibilidade cognitiva e a teoria da mente. O que é flexibilidade cognitiva? É entender que as pessoas têm vivências diferentes, visões de mundos diferentes, estão em situações diferentes, têm necessidades diferentes, então por isso elas têm opiniões diferentes. Então vamos ter flexibilidade e aceitar as opiniões dos outros, né? Eu posso continuar tendo a minha e não concordar, mas eu não preciso ser o raivoso, né? Aquele que arruma confusão, que quer ser o dono da razão. Isso não é nada saudável, isso está piorando a nossa saúde mental nesse momento. Então a primeira coisa é flexibilidade cognitiva, né? Aceita as formas de ser e pensar diferentes da tua. E o segundo passo que deriva justamente da flexibilidade cognitiva é a capacidade da teoria da mente. O que é a teoria da mente? É aquilo, né? Eu conseguir inferir os estados mentais de uma outra pessoa, ou seja, eu conseguir entender como aquela pessoa pode estar se sentindo, pensando ou raciocinando a partir dos referenciais dela. Porque se eu tenho teoria da mente, se eu entendo que ela está tendo essa opinião, essa atitude, a
partir do que ela tem de background da vida dela, eu vou ter empatia, eu não vou sair pro ataque, né, para as discussões, eu não vou perder a paciência. E eu acho que isso é muito importante no momento que a gente está vivendo, respeitar isso, né, se colocar no lugar do outro. E também encontrar momentos para publicizar histórias positivas, né? Se alguém acompanha e me acompanha na rede social, eu tenho tentado fazer isso. A gente não tem só falar das mortes, do risco, isso todo mundo já sabe, ou pelo menos a maioria sabe, né? A gente também tem que encontrar um tempo para publicizar aquilo de positivo que está acontecendo, né? Os atos de solidariedade, diversos grupos da nossa cidade estão se organizando para levar cestas de alimentação para os mais necessitados, para quem não está podendo trabalhar, para levar quentinha para os caminhoneiros que estão trabalhando, né? A gente tem vários voluntários confeccionando máscaras, a gente tem clínicas aí privadas doando material para os hospitais, para a Secretaria de Saúde, né? A gente tem a nossa universidade fabricando e distribuindo álcool gel. Então, assim, vamos também encontrar tempo para publicizar histórias positivas, né? E também de outros locais, coisas que deram certo em outro local, de como as pessoas se organizaram em comunidade, como que elas exerceram a solidariedade. Isso é muito importante agora. Eu acho que se é uma lição que a gente tem que tirar disso, é a gente repensar esse nosso arranjo enquanto ser social, né? Então, pessoal, isso são apenas algumas das dicas, né? Tem inúmeras outras, tá? Mas eu diria principalmente essas, tá bom? E sempre tem em mente, se tu tá se sentindo muito ansioso, estressado, se tu tá vendo que tu tá ficando apavorado, muda o teu foco, muda o teu contexto. Vai se envolver nos teus afazeres, nas coisas que tu tem que fazer no dia a dia. Ou vai ler alguma coisa, ou vai se exercitar, vai meditar, tá? Vai conversar com alguém, fala sobre o que tu tá sentindo, né? E se a ansiedade persistir, busque apoio profissional, né? A gente tem diversos serviços aí sendo oferecidos, a psicoterapia online, as teleconsultas com médicos, tem também um sistema de voluntariado em todo o Brasil aí que também está oferecendo apoio. Então, busque, tá? Lembrando que o momento ele não é de pânico, mas ele é de cuidados e de mudanças de hábitos. As mudanças de hábitos e as mudanças de atitude são necessárias. Então, mais uma vez aqui, flexibilidade cognitiva. Não adianta eu ficar me queixando, esbravejando por ter que mudar a minha rotina. Isso vai ser pior, né? Agora exige flexibilidade, né? Já disse um tal de Darwin que quem sobrevive não é o mais forte, é o que se adapta melhor, né? Então vamos nos adaptar da melhor forma possível pela essa situação que a gente está vivendo. Vamos seguir à risca as orientações de autocuidado, de higiene dos órgãos de saúde e não vamos esquecer de cuidar as nossas emoções. Preservar a nossa saúde mental é essencial para que a gente se mantenha saudáveis.